Olá, gente, eu sou a Laura Bianca. Eu sou a Isabela Neri. A gente está aqui fazendo um vídeo para explicar o nosso plano de aula que a gente fez sobre fontes orais. A gente cursa História na Unesp. A disciplina desse seminário é Fontes para Pesquisa Histórica, do professor Wilton Silva. No começo, a gente mostra o plano de aula, a gente escolheu uma escola aqui da cidade, escolhemos o 5º ano, duração da aula 45 minutos. Os objetivos: registrar as experiências da comunidade a partir das fontes, seja fontes orais, objetos, imagens, música, qualquer tipo de relação social e criação de expressão mesmo entre a comunidade em espaços sociais no geral. Conteúdo: a gente dividiu essa aula em 4 fases. Primeiro a gente vai explicar o que é o ofício do historiador, depois o que são as fontes orais, como o historiador trabalha com as fontes orais, e depois a gente vai dar a entrevista como um exemplo de fonte oral para trabalhar a fonte oral. A gente pegou então 4 habilidades da BNCC para o 5º ano que se relacionam com as fontes orais, né? Se relaciona porque não é especificamente sobre fontes orais, mas a gente consegue tratar elas nesse sentido, né? Como são 4 e em uma aula não dá para trabalhar todas, a gente vai tratar 2, que é nessa aula de 45 minutos. O restante, então, ficaria para mais 2 aulas, por exemplo. A que a gente escolheu, vai estar aí depois o plano para vocês, é a primeira e a última. Então, a gente não vai ler também, porque já vai estar aí para vocês e a gente tem pouco tempo aqui. A gente usou, então, a gente fez um slide, tem vídeos, né? A gente colocou o Scooby-Doo logo no início da apresentação para utilizar como exemplo, né? Para as crianças entenderem o que é o ofício do historiador, porque a galera, né, do Scooby-Doo investiga os casos da cidade da Bahia Cristal, enfim, eles são ótimos historiadores nesse sentido, se a gente for pensar assim, né? Linguagem simples, porque a gente está tratando o 5º ano. E é isso, a entrevista também já vai dar uma interação com a turma, então vai ser algo bem didático. Para explicar o que é o ofício do historiador, eu fiquei com essa parte, tá? E a gente separou em investigar o passado, ensiná-lo e divulgá-lo e escrever sobre ele. Aqui é onde entra o Scooby-Doo, tá? A gente, na nossa formação enquanto professores e historiadores, a gente investiga o passado através das fontes, e assim a gente consegue ensinar os alunos, né? Ou qualquer pessoa, investigando o que a gente tem, né? Sobre o passado. Isso, e a gente colocou um textinho bem simples, de linguagem simples e persuasivo também, que quando as crianças lerem ou quando o professor ler e explicar, eles vão ficar interessados, porque aqui a gente já introduz o Scooby-Doo e a gente usa frases de efeitos também. E em seguida, a gente colocou a abertura do Scooby-Doo para exemplo de quem não conhece ou para chamar a atenção mesmo. Sim. Ensinar história. Bom, os professores, quando eles ensinam história, eles estão sendo basicamente os agentes, né, que proporcionam ao aluno a compreensão do que foi o passado, o que é o presente, né, a relação entre essas categorias temporais. E aqui a gente explica basicamente isso, que eu e Laura, como somos as professoras da aula, somos então um exemplo disso, do que é fazer história. Livros de história. A gente colocou livros de história para explicar que a gente aprende e ensina história também através do que se tem escrito sobre a história, né? No caso, seria aquela palavra que a gente conhece como historiografia, mas aqui a gente não vai colocar porque talvez ainda não seja da capacidade de um 5º ano entender. Mas seria basicamente esse o objetivo. E também falar que a gente consegue, que a gente tem como fonte, nós historiadores, não apenas as fontes orais, que vai ser tratada especificamente, mas também as fontes materiais, iconográficas, etc. E aí a gente pegou como exemplo os fósseis de um dinossauro. No próximo slide, pode passar. Porque dinossauro é o máximo, né? Todo mundo gosta, todo mundo conhece. E a gente pegou também uma foto de um filhote de mamute que foi congelado para explicar para eles que isso também é uma fonte, né? Uma fonte material. Como exemplos de outras fontes além da oral. Isso. E em seguida, a gente já começa com a segunda parte da apresentação, que é quando a história oral surgiu.
a gente pegou a fonte que usamos para fazer a atividade e a gente transpôs para uma linguagem mais simples, como vocês podem ler aqui. A gente explicou então como a história oral surgiu a partir da invenção do aparelho que reproduz e grava vozes, que os estudiosos começaram a trabalhar com a história oral para trazer à tona histórias que ninguém ouvia antes, histórias sobre minorias. E em seguida, a gente mostra um vídeo simples de um reprodutor de fita, já que... ou também poderia ser uma foto de um gravador de fita. Logo em seguida, a gente vai relacionar fontes orais com a memória, né? Então, a gente colocou de novo um texto didático, coeso, falando que o historiador ele tem que encarar essas gravações como se fossem lembranças muito especiais, porque trata da memória da pessoa que foi gravada, que fez o relato, né? Então, ele precisa trabalhar com essa fonte oral com cuidado para entender como e por que aquela história foi contada. Em seguida, a gente vai mostrar para eles como que a gente presencia a fonte oral. E o exemplo mais fácil que a gente pensou foi sobre as histórias que os avós costumam contar, porque são fontes orais, seja de coisa que eles viveram ou de histórias que eles ouviram e estão transmitindo também de geração para geração. E em seguida a gente colocou um vídeo viral da internet, de um meme que contém ironia e que as crianças do 5º ano já têm a capacidade de entender. E em seguida a gente continua falando sobre história oral, fonte oral, falando que quando a gente escuta essas histórias que as pessoas contam sobre o seu passado, o historiador, na sua atuação, ele consegue entender melhor como que aquela pessoa viveu cada momento, porque há relatos diferentes de um mesmo acontecimento. Então, a partir disso, o historiador ele se depara com várias possibilidades, várias fontes diferentes, vários relatos diferentes. A gente usou como exemplo os griots, né, que são povos da África Ocidental que perpassam a memória deles a partir da fonte oral, a partir de histórias, de cânticos. E a gente vai usar como exemplo o povo ocidental que passa a memória pela escrita e a gente vai mostrar então que os griots fazem isso de uma maneira diferente pela fonte oral. E a gente vai falar que hoje em dia, os griots de hoje em dia são a prova viva da força da tradição oral, né? A gente também vai falar que eles se encontram em diversas regiões e eles também são conhecidos por diferentes nomes na atual África e que eles se relacionam com brasileiros, né? Então a gente pode pensar que os griots são, por exemplo, os repentistas aqui do Brasil. Isso. Repentistas fazem a mesma coisa, parecido, só que através da música. E a gente também colocou um vídeo de exemplo. Poesia improvisada, música. Isso. Logo em seguida, bem rapidinho, a gente coloca outros tipos de fontes, experiências pessoais, depoimentos. E em seguida, a gente vai exemplificando durante a aula e fazendo perguntas para os alunos também. E a partir disso, a gente introduz a entrevista. Só que antes a gente achou legal colocar um exemplo de fonte oral de arrepiar, que foi a noite oficial dos OVNIs. São gravações, né? Gravações, ou seja, fonte oral de um acontecimento e um vídeo de 2 minutos rapidinho. Aí a gente chega no ponto da entrevista. A gente explica que a entrevista, então, é um exemplo de fonte oral, porque quando a gente entrevista uma pessoa, a gente tá perguntando sobre a vida daquela pessoa, sobre algum tema que você queira tratar sobre a vida daquela pessoa, né? E assim você consegue fazer o quê, então? Levantar informações sobre a vida daquela pessoa. Quando a gente tem um conjunto de informações sobre uma pessoa ou uma comunidade, um aspecto do passado, a gente tem uma base de dados, de informações que permite que a gente faça uma análise histórica sobre aquilo, né? No caso de uma entrevista profissional, a gente tem o quê? Um gravador, que permite que a entrevista seja gravada. A gente tem um documento que se chama Termo de Sessão de Depoimento, que é aquele em que a pessoa entrevistada assina, permitindo que seja gravada a entrevista e tudo mais, os direitos de imagem, etc. Aí a gente colocou como exemplo o Chamuel, o MC de Batalha de Rima, que muita gente conhece, né? Deve conhecer, você que está assistindo também deve saber quem é.
E a gente escolheu colocar ele por quê? Porque numa batalha de rima, você expressa elementos da sua cultura, a cultura do hip hop, a cultura de rua, o que significa a vivência desse povo, né? Então, na rima ou na música, que é o rap, funk, etc., você expressa diversos aspectos de uma cultura que é subalterna, né? É silenciada, é desvalorizada, é colocada num padrão de comportamento que criminaliza a pessoa e esses aspectos que a gente já sabe, né? E se associa também com as linguagens que tá nas habilidades da BNCC. A gente colocou, então, o Samuel, a figura dele, para as crianças levantarem, tipo, hipóteses de quem eles gostariam de entrevistar. A exemplo do Samuel, né, seriam perguntas tipo, que batalha você mais gostou de rimar? Que música você mais gostou de gravar? E enfim. Aí a gente passa para eles fazerem uma entrevista dentro da sala de aula mesmo, porque depois eles vão ter que fazer com os pais deles, como tarefa de casa. No nosso plano, então, a gente passou uma tarefa para eles fazerem, baseado no que eles aprenderam em sala, fazendo entrevistas entre si. No caso, a gente pegaria 2 alunos só, para dar como exemplo, onde um entrevista e o outro responde. E assim, quando eles chegarem em casa, eles conseguem fazer com o tio, com a avó, enfim, qualquer pessoa da família. Bom, as conclusões. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Levando em consideração as 2 habilidades para a aula, pode-se refletir, quanto à primeira, sobre o uso de diferentes linguagens, mobilizando a tradição africana dos griots e o hip hop atual brasileiro. Eu acho que o que eu quis dizer anteriormente foi tecnologias, porque eu não contextualizei também, mas é porque a gente tem pouco tempo. A batalha de rima explodiu no TikTok, né? Muita gente passou a conhecer a batalha através do TikTok. Essa seria, então, uma tecnologia, um aspecto dessa evolução, enfim, de comunicação. Sobre o uso de diferentes linguagens, mobilizando a tradição africana. A linguagem, então, seria a linguagem como tradição oral dos griots e do hip hop atual brasileiro, batalha de rima, que se dão de diferentes formas, né? A cultura é diferente e a forma como acontece também é diferente, ou seja, linguagem. Manifestados de forma distinta, portanto, conforme a sua época, ou seja, também as tecnologias. Além disso, utilizou-se das fontes sonoras, que no caso é a música, não é uma fonte oral, é sonora, como a música, como meio para a compreensão do manter viva a memória de povos frequentemente silenciados no decorrer da história, comparando, portanto, a oralidade dos antigos africanos com os repentistas e a batalha de rima no Brasil, que é a segunda habilidade. Pronto. E é isso, esse é o nosso plano de aula, para ajudar vocês aí a fazerem o de vocês, tá? É importante pensar, então, em como você vai tratar o tema, a depender da série, do ano que você escolheu, porque se for de crianças pequenas, você tem que ter uma linguagem muito simples, pegar referências que eles conheçam, né? No 5º ano, hoje em dia, a gente espera, quer dizer, enfim, eles devem conhecer, eles já, como usam muito celular, TikTok, Instagram, eles devem ter conhecido Batalha de Rima. Se não conheceu também, vai conhecer com o slide. E os contadores de história, que são os griots. A gente colocou uma imagem super chamativa, né? Então, isso prende os alunos e, enfim, fizemos então pensando neles. Se fosse para o ensino médio, seria diferente, a gente já teria uma liberdade maior. E é isso. O slide também tem que ser chamativo, bem elaborado, e é isso, gente. Também tem que lembrar de pegar as habilidades, objetivos na BNCC e formar o seu plano de aula, o que você espera para a aula, escrever, conteúdo, recurso didático, e é isso. Vai estar o slide aí para vocês verem e também o plano de aula. A gente espera que vocês tenham gostado, então, e é isso.